É um texto muito conhecido, mas o Espírito Santo, de forma muito poderosa, trouxe esse texto ao meu coração e tem me impulsionado a falar com as pessoas aqui sobre as mudanças que Deus opera, o jeito como Deus transforma situações e nos coloca às vezes em situações em que nós nos sentimos tão vulneráveis, tão pequenos, tão insuficientes para a realização daquilo que Deus está dizendo que vai acontecer. E aí Deus te trouxe nessa manhã só para te lembrar, não é sobre você. Ele decidiu contar com você para esse projeto, mas Ele apoiou o projeto nele mesmo. Aleluia. Tudo está apoiado em quem Ele é, e Ele está decidindo te convidar a fazer parte disso. Então pare de colocar uma lupa sobre as suas fragilidades, sobre as suas áreas vulneráveis. Para de deixar o diabo colocar uma arma de acusação na sua cabeça, dizendo: você não é à altura, você não é digno, você não pode. Você vai dizer para ele: realmente, eu não sou digno, eu não sou à altura e eu não posso, mas eu sirvo a um Deus que pode, que é à altura e que é digno, e por intermédio dele eu vou alcançar tudo que ele me prometeu. Lucas capítulo de número 9, versículo 10, quem achou diga amém. E quando os apóstolos retornaram, contaram-lhe tudo o que tinham feito. E ele, tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E quando as pessoas souberam disso, seguiram-no. E ele as recebeu, falava-lhes do reino de Deus e curava os que necessitavam de cura. Começava a declinar o dia, e vindo a ele os 12 disseram: Mestre, despede a multidão, para que indo às aldeias e às regiões ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer a todos. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer a todos. E eles responderam: mas não temos senão 5 pães e 2 peixes, exceto se nós próprios fomos comprar comida para todo este povo, porque estavam cerca de quase 5.000 homens. E ele então disse aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50 em 50. E eles assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. Então ele, tomando os 5 pães e 2 peixes, olhando para o céu, os abençoou, e partindo deu aos discípulos, para que eles dessem à multidão. E comeram todos, e se fartaram, e levantaram do que sobejou 12 cestos cheios de pedaços. Senhor, fala conosco nessa manhã. Nós desejamos ouvir a Tua voz. Eu sei que Tu já tem falado, Senhor, mas eu quero Te pedir, marca este dia na nossa vida. Eu não sei como, eu não sei de que forma o Senhor quer falar conosco aqui hoje, mas eleva a nossa mente, a compreensão daquilo que o Teu Espírito quer fazer em nós. Tira toda a limitação da nossa mente que tem nos impedido, Senhor, de alcançar aquilo que o Senhor quer que nós vivamos. Eu te peço nessa manhã, Senhor, faça com que o Teu povo atravesse para este novo tempo. Senhor, nos faça romper os nossos limites. Oh Espírito Santo de Deus, Tu tem poder para isso. Tu pode nos levar aonde, humanamente falando, não seríamos capazes de chegar. Mas Tu é o Senhor do Teu povo, Tu és o nosso Deus. Nós confiamos em Ti. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Oh, aleluia. Uns se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Oh Senhor, fala com a Tua igreja nessa manhã. Usa o vaso, é de barro, é pequeno, mas é Teu, Senhor. Fala com o povo, porque o povo também é Teu. E fique à vontade no ambiente, a casa é Tua. Oh, aleluia. Tu és o dono deste lugar, Jesus. Faça o que Tu quiseres nessa manhã. Eu só te peço, marca a nossa vida com a Tua presença. É o meu pedido a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Senta dando glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Esse texto é um texto que eu particularmente gosto muito, e o Senhor já me levou a falar dele outras vezes, mas hoje o Espírito Santo, para essa manhã, Ele me inquietou dizendo: eu quero que você lembre ao povo que vai estar ali
que eu decidi fazer algo extraordinário. E eu conto com Ele para essa obra. Eu quero que você pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado e fale para ela, para essa pessoa, entenda de uma vez por todas. Deus decidiu. Fala, Deus decidiu fazer algo extraordinário. E Ele contou com você para isso. Fala, Ele colocou seu nome na lista. Ele não perguntou, não consultou sua vizinhança, não consultou sua conta bancária, não perguntou se você podia. Ele olhou para você, olhou para suas dores e disse: não tem problema, eu vou resolver você, mas vou fazer algo extraordinário através de você. Aleluia, aleluia. Nós estamos diante da realidade dos discípulos que foram enviados para a primeira comitiva, que vão fazer entre os judeus, porque depois eles fazem uma segunda comitiva, mas eles vão fazer uma primeira comitiva de uma viagem missionária, se assim eu posso dizer. Jesus lhes deu poder e autoridade e disse: vão pelos campos e aldeias ao redor, preguem o meu nome, façam agora aquilo que eu ensinei vocês a fazer, e agora a unção está com vocês, podem ir, deixe que as pessoas saibam que em vocês tem algo diferente. E eles foram, pregaram, e o texto diz que muitos foram curados, muitos foram libertos, muitos demônios foram expulsos naquela ocasião, muitas pessoas tiveram suas vidas mudadas, e eles retornam da viagem missionária. E o texto já começa me dizendo assim, ó: e quando os apóstolos retornaram de onde? Repita comigo: da viagem missionária. Retornaram de onde? Bom, eu não sei se você sabe, mas quem viaja volta como? Cansado. Mesmo que seja uma viagem de férias, a gente volta como? Precisando de umas férias das férias. É ou não é? Viagem cansa, gente. Agora você imagina uma viagem onde tem um cunho espiritual, demônios sendo repreendidos, curas acontecendo. Como é que eles estão fisicamente? Exaustos. Então eu imagino que Lucas vai me contar essa história dizendo: quando os discípulos retornaram, Jesus pegou os discípulos e os encaminhou a um hotel, a um lugar de descanso, levou os discípulos para um lugar de tranquilidade. Aí Lucas vai me dizer: nada disso, Gabriela. Jesus pegou os discípulos e os levou para o deserto. A aldeia mais próxima ficava a cerca de 9 quilômetros, caminhando. Para onde nós vamos? Para o deserto. Mas eu achei que era a hora do meu descanso. Eu achei que agora eu ia colocar a minha espada de lado. Eu achei que agora eu ia curtir um pouco. E Deus está dizendo: não, eu ainda tenho mais algumas voltas contigo, em lugares que você não queria ir, mas eu quero te levar. Eu não sei para quem vim pregar nessa manhã, mas tem alguém que entrou aqui hoje, que o Senhor está levando o destino da sua vida a lugares que você não queria ir. Você tem visto a sua casa passando por rotas que você não queria. Você tem visto a sua família vivendo coisas que você não queria. Você tem visto os seus sonhos se encaminhando para lugares que você não queria. E você está dizendo: Deus, o que é isso? Todas as vezes que o Senhor quer fazer algo extraordinário, a gente vai entender muito pouco do processo. E por que não dizer, a gente vai entender quase nada. Olha para essa pessoa que está do seu lado com uma cara de profeta. Eu sei que não existe isso, mas é para dar emoção, tá? Franze a testa, fecha um pouquinho o olho na medida. É assim, cara de profeta é assim. Não olha rápido, não olha devagar, não. Olha rápido para dar um susto. Olha nos olhos dessa pessoa e diga para ela: tá entendendo nada? Não está entendendo nada? Fala: fica tranquilo, tem algo extraordinário para acontecer. Eu venho liberar uma palavra para alguém que entrou aqui cansado, desmotivado, com as forças exauridas, dizendo: Deus, eu não aguento mais, eu preciso de um tempo. Deus está dizendo: não, no meio desse processo mesmo, eu vou te mostrar que eu ainda sou Deus, e você vai glorificar meu nome. Tem alguém para crer nesta palavra nessa manhã? Satanás achou que tinha acabado, mas o Senhor está dizendo: eu ainda faço surpresa. Estou sentindo Deus aqui. Oh, glória! Para onde a gente vai? Para o deserto. Não era para lá que eu queria ir, não. Mas você quer estar comigo? Sim. Então eu vou te encaminhar para lugares que você não tinha planejado.
E vou deixar acontecer algumas coisas que você não tinha imaginado. E você não vai ter muita explicação sobre algumas coisas. Mas uma garantia eu tenho. Você não vai para o deserto sozinho. Nós vamos juntos. Jesus disse: vamos. Vamos. Ele está dizendo, quando eu digo vamos, eu não estou dizendo pode ir na frente que depois eu vou. Eu estou dizendo nós iremos juntos. Aleluia. E lá estão indo eles. Ele está indo. Ele está indo porque ele queria um momento com eles. Então ele pensou, eu não quero que a multidão esteja junto, porque todos os lugares onde Jesus estava, a multidão sempre estava. Uns pelos pães, outros pelos milagres, outros porque queriam ouvir o que ele tinha a dizer. Mas é fato que Jesus arrastava uma multidão. Então ele tá idealizando o seguinte: vou ter um momento com vocês. Só que Jesus é pego de surpresa? Não. Ele já sabe o que vai acontecer no pós. Então ele está levando os discípulos para dizer: nós vamos viver uma experiência hoje diferente. Estão caminhando 8 quilômetros, 9 quilômetros, chegaram ao deserto de Betsaida. E quando Jesus olha para trás, eu imagino os discípulos cansados e dizendo: ai, mas amém, foi Jesus que trouxe. Ai, eu vou aguentar mais um pouco, porque Jesus está aqui, amém. Daqui a pouco vai acontecer alguma coisa maravilhosa. Daqui a pouco algo extraordinário vai acontecer, porque isso vai mantendo a gente de pé por muito tempo. Só que aí, para piorar tudo, levou para o deserto. E a multidão veio atrás. Mas eu acabei de dizer para vocês que os discípulos foram pregar nas aldeias e vizinhanças ao redor, e eles expulsaram demônios, curaram pessoas. Então eu posso concluir que os discípulos ficaram famosos. Eles foram os pregadores da hora. A viagem missionária deu certo. Então eu imagino que eles estão caminhando e pensando: eita, a gente está cansado, mas o povo segue a gente, hein? Só que Lucas faz questão de deixar claro assim: e sabendo a multidão. Não, ele não diz seguiram. Ele diz seguiram-no. Lucas faz questão de dizer e deixar claro para nós: sabendo a multidão, o seguiu. Por que um artigo definido se eu estou falando de 13 pessoas que estão caminhando para o deserto? Tem 13 pessoas, 12 delas pregaram muito, curaram bem, oraram bonito, mas a multidão ainda está atrás. Não dos bons pregadores, não dos bons cantores. A multidão ainda está atrás de o seguiram. Olhe para quem está do teu lado e fala para ele: se eu fosse você, eu deixava tudo e ia embora, mas não permitia nenhum momento a presença dele se ausentar de você. Não pense você que o que te trouxe até aqui foi teu estudo, foi tua graduação, foi teu dinheiro, foram teus contatos. O que nos trouxe até aqui se chama Jesus de Nazaré. Ele é a beleza da igreja. Ele é a beleza da igreja. Tem alguém que pode adorar a Ele nessa manhã? Eu gosto de lá porque tem bons cantores. Eu gosto de lá porque tem um LED bonito. Não. Você está achando que é o LED. Eles gostam de estar aqui porque Jesus está aqui. Não, faz uma cara de profeta para esse crente que está do teu lado e fala para ele: se tirar Jesus, acabou tudo, bispa disse. Não tem mais nada. Eu quero liberar uma palavra profética sobre esta igreja. Oh meu Deus, Deus vai levantar gente tão cheia nesse lugar, cheia da presença, cheia do Espírito, que caminha em autoridade. Oh gente, que vai ter gente enferma dizendo: vou pra onde? Vou pro médico? Não, primeiro eu vou passar lá no culto da CN, porque lá Deus ainda faz milagres. Brasília será impactado, não pelo nosso conhecimento, mas pelo conhecimento dele em nós. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo me manda perguntar a você: trocou por quê a minha presença por outras coisas?
Oh, meu Deus do céu. Se vendeu para caber em mesas. Se vendeu para ter acessos. Se vendeu para se encaixar em algum lugar. O Espírito está dizendo a você: volta hoje ao centro da nossa intimidade, porque eu ainda quero me revelar a você. Eu não sei se alguém sente, mas há um temor no meu coração nesse momento. Deus está chamando os profetas de volta. Deus está chamando seus profetas de volta. Aonde tiver um intercessor, redobre a sua oração aí agora. Aonde tiver um intercessor, clame pela minha vida aí agora. Porque o Espírito que quebra sofismas, que quebra a mentalidade cauterizada, ele desceu aqui hoje para libertar pessoas. Você não vai morrer preso em vícios. Você não vai terminar a sua vida vendo que Satanás destruiu o projeto de Deus para você, não. Você vai terminar os seus dias dizendo como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Oh, meu Deus do céu. O Espírito está me dizendo: diga que eu estou visitando futuros. Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus. Deus está indo num tempo que você não pode ir, para destruir projetos que estavam arquitetados contra você e você nem imaginava. Deus está dizendo: eu te preservo. Oh, meu Deus do céu. Deus está desfazendo armadilha contra a tua casa. Deus está desfazendo armadilha contra a tua família. Não vai ter morte precoce na tua casa. O Deus do livramento. Se tem alguém ligado, vem aqui comigo. O Deus do o Deus do livramento. Quebra, Jesus, quebra. Quebra nessa manhã, Jesus, quebra. Eu sei que vocês sabem que geograficamente há níveis de potestades que regem lugares. E eu não preciso dizer isso. Mas vocês sabem que vocês estão posicionados num lugar estratégico para o reino espiritual das trevas, mas também para o reino espiritual celestial. Oh, meu Deus do céu. Meu Deus. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Todo projeto das trevas contra a tua casa, contra o teu futuro, contra a tua vida. Ah, se você pudesse ver o Senhor que liberta, o Senhor que livra, o Senhor que se antecipa ao nosso inimigo. Ele está indo na tua frente como um guerreiro valente. Oh, meu Deus. Eu não estou entendendo nada, Gabriela. Nem eu. Mas uma coisa eu posso dizer: Ele não nos conduz a lugares em que Ele não esteja. E talvez isso te cause um pouco de confusão na sua mente. Isso te cause um pouco de confusão na mente, porque você controla tudo com o seu braço. Aí Deus te colocou numa fase onde o teu conhecimento não resolve, teu dinheiro não serve para nada, teus contatos não servem. E Ele está dizendo: você vai aprender a depender só de mim. Você vai aprender que na tua vida o segredo sou eu e ninguém mais. Gente, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, minha vontade de sair correndo aqui.
Senhor. Eu fico me controlando, falando, Gabriela, calma. Mas tem alguém pensando, bispa, que Deus nos elevaria a lugares para depois permitir que Satanás destruísse tudo. Deus está dizendo, a base sou eu. Saiu do teu controle, mas continua no meu. Meu Deus do céu. Estamos indo para onde? Deserto. E como se não bastasse, a multidão o seguiu. Porque ele é a beleza da igreja, ele é o segredo da igreja, ele é o resplendor da igreja. Poderia ter muita sabedoria no falar, mas se Jesus não estivesse... Ah, Gabriela, você está fazendo apologia à burrice? Jamais, jamais. Mas o que eu quero que você entenda é que tudo que você possa saber, tudo que você pode saber no mundo, não se compara à grandeza de entender e conhecê-lo, se aprofundar em quem Ele é. E eu vou te dizer, quanto mais você o conhece, mais você vai se conhecendo. Você vai descobrindo como é maravilhoso o plano da redenção. Só que Jesus está indo e a multidão está seguindo, porque a multidão tem fome, tem sede do que Ele tem a oferecer. E a gente pensa que naquele dia Ele vai virar e vai falar assim: hoje meu tempo é com os discípulos. Mas a Bíblia diz que Ele se vira, começa a curar, libertar, realizar milagres. Está tendo um culto aqui, bispa Raquel. Um culto. E os discípulos cansados aqui, ó. Achei que ia ser hoje o mistério. Estamos aqui na fila esperando, né? Tô cansado, hein? Você tá cansado? Eu tô. Isso aí, ó. Isso aí cansa, tá? Cansa muito. E tá alguém gritando: fui curado! E os discípulos pensando: quando é que a gente descansa? Porque tem dias que a nossa agenda não tem nada a ver com a agenda de Deus. Tem dias que as nossas emoções não estão compatíveis com aquilo que a gente deveria sentir naquele dia. E aí é que eu vim te dizer hoje é que é por isso que você se move em fé, porque fé não é o que você sente. Fé é a maneira que você se comporta apesar do que sente. Fé não é o que você sente, fé é o que você sabe. Por isso que Jó, no pior estágio da vida dele, ele não disse: eu sinto que o meu Redentor vive. O que você está sentindo? Estou com medo, estou apavorado, estou em pânico, estou em desespero. Mas tenho uma certeza no meu coração: o meu Redentor ainda vive e Ele continua governando sobre todas as coisas. E aí Jesus está curando. Aí eu imagino que eles viram o dia passando e falaram: o sol está declinando já, vai cair a noite, hein? Aqui, eu fico imaginando, eu entro no texto, tá? E o texto me dá margem para conjecturar e imaginar dessa forma sem feri-lo. Pedro, vamos avisar Pedro, né? Porque Pedro sempre era o mais impulsivo. E eu seria Pedro no grupo, tá? Só quero deixar claro isso. Minha cara. Pedro, estava aqui pensando, eu também estava pensando, é o que? Do horário, né? Alguém tem que avisar para ele, porque eu acho que ele esqueceu. Menino, você acha que eu também penso que ele esqueceu? Vamos avisar, porque ele ficou empolgado com o culto ali e não quer acabar não, o dia já foi embora. E olha, mais uma coisa, o povo não tem onde comer. Você lembra que a aldeia, que é 8 km de distância, não tem onde se agasalhar. Eu acho que ele esqueceu, está empolgado. Vamos avisar, vamos. Porque a gente pensa que pode ensinar Jesus como tratar o povo dele, né? O povo está com frio, o povo está com fome, o povo está com sede. Você acha mesmo que o dono desse povo não sabe como tratar este povo? Perigo é quando eu quero interferir no tratamento dele. Deixa Deus tratar do jeito que Ele quiser, com quem Ele quiser. Não coloca a tua mão. Não, você vai falar para alguém que está do teu lado com aquela cara de profeta. Finge que está disfarçando, mas faz uma cara assim bem séria. Fala para ele: para de colocar a mão onde não deveria. Fala: deixa Deus tratar com quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser.
Senhor, mas eu amo tanto, Senhor. Ele está dizendo, você não ama mais do que eu, não. Eu amo mais do que você. Meu Deus do céu. Senhor, mas é meu filho, Senhor. Antes de ser teu filho, era... Oh, glória. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Muda a tua oração e diga, faz do jeito que tu quiser. Eu sei que tu ama a minha casa mais do que eu sei que tu ama a minha família mais do que eu. Pode trabalhar, Jesus. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio. Meu Deus, eu estou sentindo graça de Deus aqui. Oh! Alguém vai mudar a oração hoje. Alguém vai sair do estado de alerta e desespero e vai deitar no travesseiro da confiança, dizendo, ele sabe o que faz. Eu não amo minha casa mais do que Jesus ama. Eu não amo meus filhos mais do que Jesus ama. Não, não, ele ama mais do que eu. Ele sabe trabalhar de um jeito que eu não sei. Só que eles tiveram a genial ideia de tentar dizer a ele, Bispo disse, vamos falar para ele que já está tarde. Ele não deve ter percebido. Aí eles foram, mestre, deixa eu te avisar, só um pouquinho, licença, gente. Jesus, já está muito tarde. O sol está declinando. A aldeia mais próxima. A gente está no deserto. Você lembra que a gente está no deserto? Eu sei que está muito bom o culto, mas está no deserto. Manda o povo embora. Aí ele olha. Eu amo Jesus, gente. Ele faz umas coisas que a gente fica assim, não é possível. Ele olha e fala, dá vocês de comer a esse povo. Dei vocês de comer para todos eles. Ele é muito brincalhão, né? Ai, Jesus, você não entendeu não, a gente está no deserto também. A gente não tem senão 5 pães e 2 peixes, que tem um menino que trouxe. Já descobri que tem um menininho ali que trouxe 5 pães e 2 peixinhos. E é só o que tem, tá? E se eu fosse o senhor, vinha pro canto pra gente dividir só nós. Se o menino cismar de pegar o que é dele... Dai-lhes vós de comer a todo este povo. O que eu vou oferecer para alguém se eu me sinto na mesma condição desse alguém? Porque o ambiente é o mesmo, o lugar é o mesmo, a situação é a mesma. Mas chega umas horas que Jesus vem nos lembrar quem nós somos, apesar da fase em que estamos vivendo. Eu vou repetir isso para alguém que Satanás está dizendo, você é o seu momento. Não, eu não sou o meu momento. Eu sou alguém que Deus escolheu, apesar deste momento. Chacoalha a mão de quem está do teu lado e fala para ele, Deus está restaurando a tua confiança. Deus está restaurando o teu valor. Deus está restaurando as certezas do teu coração. Esse momento não vai roubar de mim aquilo que eu sei. Deus tem uma obra na minha vida. Deus vai me surpreender. Eita glória! Eu já me senti muitas vezes como sendo o meu momento. Afinal de contas, essa é a leitura que as pessoas fazem sobre quem nós somos. Quem fulano é? Fulano é muito bem sucedido. Fulano é rico. Não, ele está bem sucedido, ele está rico. Quem ele é? Ele é um projeto de Deus, mesmo que eu não entenda nada da fase que ele está passando. Mas o negócio que Deus tem ali é grande, tá? O mesmo Jesus que falou, eu vos dou poder e autoridade. Leva eles para o deserto, para lembrar eles que o que eles receberam não muda com a circunstância. Eu vim dizer mais uma vez, foi o mesmo Jesus que disse, eu vos dou poder e autoridade. Pegou e levou para o deserto, para quê? Para lembrar eles que o que você recebeu é maior do que o cenário onde você está inserido. Não, bate no peito e diga comigo, eu declaro que a partir de hoje convicções serão firmadas em mim. Fala, ninguém vai roubar isso de mim.
o que Deus tem na minha vida é maior do que o meu momento. Fala, dentro de pouco tempo eu serei surpreendido com aquilo que Deus fará. Não, isso aqui é palavra profética. Eu vou falar uma coisa para você. Deus está rompendo a linha do estado, está saindo de Brasília, está indo em lugares onde você não pode ir, está fazendo o que você não pode fazer. Tem alguém ligado junto comigo? Deus vai resolver. Ele que faz. Dá-lhes voz de comer a este povo. Nós não temos, a não ser se nós formos comprar comida, porque só tem 5 pães e 2 peixes, e a multidão é de quase 12 mil pessoas, 5 mil homens fora mulheres e crianças. Jesus, faz as contas, 5 pães, 2 peixes, 12 mil pessoas. O menininho do lanche, para levar lanche, devia comer muito. O menino do lanche, ele vai comer só 2, Senhor. Faz esse povo sentar em grupos de 50 e 50. O que tem a ver uma coisa com a outra? Já está tarde. Faz esse grupo sentar, faz esse povo sentar em grupos de 50 e 50. Aí a gente começa a sair daquele lugar de coitadismo e se movimentar mesmo sem entender. Porque veio uma direção que não faz sentido para mim, mas eu confio em quem está falando. Tem gente que recebeu a direção, faz a sentar em grupos de 50 e 50 e está tentando calcular. Tá, mas pela lógica, mas sai desse lugar de tentar colocar a sua compreensão na direção que Deus te deu. Se move pela palavra mesmo sem entender o cenário. É possível que tenha alguém aqui junto comigo hoje. Eu vou pregar para quem está em casa então. Se mova pela palavra mesmo sem entender o cenário. Jesus está mandando colocar o pé, coloque o pé. Jesus está mandando correr, corra. Está entendendo? Não, mas eu vou obedecer a palavra.